laços espirituais não quebram, mesmo depois que você tenta fugir deles. Hoje você vai ouvir 6 relatos reais de ex-bruxos, ex-feiticeiros e pessoas que abriram portas que jamais deveriam ter tocado. Prepare-se. O sobrenatural religioso cobra. Meu nome é Júlio Andrade. Tenho 44 anos e por muitos anos eu me envolvi com práticas espirituais que hoje sei que jamais deveria ter tocado. Não era Umbanda, não era Candomblé, nem qualquer linha de religião organizada. Era algo paralelo. Algo que funcionava fora das tradições e que prometia poder rápido, visões e controle sobre o que ninguém deveria tentar controlar. Eu achei que tinha saído disso em 2017, quando me converti. Mas descobri que algumas coisas não ficam no passado. Algumas coisas esperam que você baixe a guarda. E quando você acha que está seguro, elas voltam. De um jeito que ninguém acredita até acontecer com a gente. Tudo aconteceu numa noite abafada de agosto de 2021. Eu morava em Recife, mas naquela semana estava em Olinda, ajudando um amigo com a reforma de uma casa antiga na Rua do Amparo. Aquela rua, quem conhece, sabe, tem energia própria. Casas coloniais, becos estreitos, paredes úmidas e um silêncio diferente depois das 9 da noite. Como se o vento carregasse histórias que ninguém conta. A casa era de 1820, pé direito alto, janelas de madeira pesada e cheiro constante de mofo e maresia. Mesmo com luz elétrica, havia cantos que pareciam nunca iluminar direito. Eu já não praticava nada do que fazia no passado. Minha vida era outra, mas aquela casa parecia cutucar uma parte de mim que eu tinha enterrado. Uma parte que eu não queria lembrar. E naquela noite, enquanto guardava as ferramentas e me preparava para ir embora, percebi que não estava exatamente sozinho. Terminei o serviço por volta das 22 horas. Meu amigo já tinha ido. Fui o último a fechar a casa. Enquanto organizava tudo, notei um silêncio forte demais. Não era ausência de som. Era como se a casa tivesse parado para ouvir. Tentei ignorar. Peguei a chave. Fui desligar a luz da sala. E no corredor notei que a porta do quartinho dos fundos, que eu tinha certeza absoluta de ter deixado fechada, estava entreaberta. Aquela porta sempre rangia quando aberta, mas dessa vez, nada. Respirei fundo. É vento, pensei, mesmo sabendo que não havia corrente de ar ali. Fui fechar a porta. Quando toquei na maçaneta, senti algo estranho. Uma sensação firme na mão, como se a madeira estivesse pulsando de leve. Recuo. Não toquei mais. E então percebi o que me gelou por dentro. O cheiro do ambiente mudou. Não era mofo. Não era madeira velha. Era um cheiro doce, enjoativo. Exatamente igual ao que se usava nos rituais que eu frequentava 10 anos atrás. Naquele instante eu percebi. Alguma coisa da minha vida antiga estava ali dentro da casa. Saí da casa e tranquei a porta rápido. Fiquei do lado de fora respirando, tentando colocar a mente no lugar. Desci a ladeira do Amparo até perto da praça. Fui andando, mas a sensação de estar sendo seguido não sumia. A rua estava deserta, iluminada apenas por lâmpadas antigas. Cada sombra parecia mais longa do que deveria ser. Cheguei no carro, mas antes de entrar, senti a mesma presença que sentia anos atrás, quando eu era chamado para certos rituais. Não era alguém, era uma intenção. Algo que parecia dizer, você me deve. Só que eu não devia nada. Eu tinha saído daquilo, ou pelo menos achava que tinha. No dia seguinte fui trabalhar normalmente, mas passei o dia todo com dor de cabeça e uma pressão estranha na nuca, como se alguém encostasse a mão ali, leve, constante. À noite, fui para um estudo bíblico numa igreja pequena no bairro do Beberibe. Eu precisava me acalmar. A igreja era simples, com bancos curtos, ventiladores velhos e piso frio. Cheguei cedo, sentei no fundo, mas antes mesmo da reunião começar, senti algo mudando no ambiente. As pessoas estavam conversando e de repente ficaram inquietas, olhando para os lados, ajustando as mãos, esfregando os braços. Quando a líder de oração entrou, ela olhou direto para mim, como se soubesse, como se tivesse visto o que veio comigo. Ela caminhou até onde eu estava e perguntou: "Você trouxe alguém?" Eu gelei.
Porque essa pergunta eu mesmo vinha me fazendo desde a noite anterior. A reunião começou. Todos oravam, cantavam, buscavam paz, mas comigo não funcionava. A pressão na nuca ficou mais forte. Senti algo atrás de mim. Não um toque, mas uma presença encostada, como se algo se aproximasse demais, violando espaço que nenhum ser humano invade sem ser percebido. Não era maldade explícita, era posse, como se estivesse reivindicando algo que acreditava ainda pertencer a ele. E então, no meio da oração, minha visão ficou turva. A igreja sumiu por um segundo. E a casa de Olinda surgiu na minha mente, como se eu estivesse lá de novo, parado na porta do quartinho. Só que dessa vez, a porta não estava só entreaberta. Ela estava aberta. E dentro do quarto, algo respirava. Não com pulmões, mas com intenção. Como se a escuridão tivesse forma, consciência, vontade. Pisquei forte. Voltei para a igreja. Mas eu sabia que aquela presença não tinha ficado na casa antiga. Ela me seguiu, de novo, como fazia antigamente. Como fazia quando eu ainda era parte daquele outro mundo. A líder de oração veio até mim novamente. Colocou a mão no meu ombro e disse: "O que veio com você não está aqui por acidente. Está aqui porque você abriu espaço, sem querer." Eu quis negar, quis dizer que não tinha feito nada. Mas não consegui, porque naquele momento, o cheiro enjoativo dos rituais antigos voltou. Dentro da igreja, no meio das pessoas, no meio da oração, o cheiro parecia estar em mim. Fechei os olhos e apenas pensei: eu não sou mais disso. Eu saí. E pela primeira vez em anos, a presença recuou. Não foi embora, mas recuou. Como se estivesse observando minha decisão. Como se estivesse testando até onde eu iria. Não contei tudo isso para ninguém até hoje. Porque pouca gente entende que quando você mexe com certas coisas, mesmo sem maldade, mesmo sem intenção, algumas portas não se fecham totalmente. Você aprende a não usá-las mais. Aprende a não entrar. Aprende a não chamar. Mas as coisas que vivem do outro lado, às vezes lembram do seu nome. E naquela noite, dentro daquela igreja simples, eu percebi: o mundo espiritual não esquece quem tentou controlá-lo. E às vezes, ele cobra. Meu nome é Carolina Moura. Tenho 38 anos. E por quase uma década, eu fui envolvida com o tipo de espiritualidade que seduz primeiro pela estética e destrói pela verdade. Não era religião afro, não era umbanda, era ocultismo, um sincretismo moderno vendido como conhecimento proibido, mas que no fundo era só uma porta aberta para algo que não tinha rosto, nem nome, nem piedade. Eu saí desse mundo em 2019. Me batizei, mudei de rotina, abandonei tudo. Mas descobri que algumas presenças não acompanham objetos, acompanham pessoas. E uma delas continuou vindo atrás de mim, mesmo quando eu tentei me esconder dentro de uma igreja. Sempre morei na região do Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. Quem conhece sabe que ali o clima muda depois das 11 da noite. Os bares fecham, as ruas ficam vazias e as construções antigas, de pedra, vidro e madeira úmida, parecem guardar memórias demais. Meu apartamento ficava num prédio construído em 1930. Pé direito alto, infiltrações, janelas que nunca vedavam direito. Durante os anos em que praticava ocultismo, aquele lugar era confortável para mim. Depois de sair, tornou-se pesado. Na noite em que tudo aconteceu, chovia pouco. Eu tinha passado o dia inteiro com dor no estômago, sensação de aperto, pensamentos circulares. Clássico sinal. Mas eu só perceberia depois. Decidi ir até a Igreja do Rosário, ali no São Francisco. Era perto, silenciosa, discreta. Um dos poucos lugares onde eu conseguia respirar. Entrei quase na hora de fechar. E ali, na penumbra daquele templo pequeno, percebi que não estava tão sozinha quanto achava.
Sentei no fundo da igreja. Havia 3 velas acesas e o silêncio parecia acolhedor. Minha intenção era orar, nada elaborado, nada pedido, só repouso. Fechei os olhos, inclinei a cabeça e então senti. A primeira sensação foi familiar demais, um peso leve no lado esquerdo. A segunda foi pior, a impressão de que alguém estava encostado na parede próxima me olhando. E a terceira foi a mais dolorosa. Não senti medo, senti vergonha, porque aquela sensação, aquele peso, aquela observação silenciosa me acompanharam por anos, desde quando eu fazia parte de um grupo de práticas ocultistas que funcionava num porão do centro. Eu achava que tinha se livrado disso, achava mesmo. Mas perceber aquilo ali, dentro da igreja, foi como levar um soco no estômago. Eu pensei, por que você ainda está aqui? E a resposta veio como uma certeza, não como voz. Porque você me carregou. Abri os olhos devagar. O corredor lateral da igreja estava vazio, mas pesado, como se o ar tivesse umidade própria, como se as paredes absorvessem algo que não deveria estar ali. Ergui a cabeça, olhei para o altar. Nada de anormal. Mas dentro de mim, algo se mexia. Uma agitação que eu conhecia bem. Não era ataque espiritual, não era possessão, era vinculação. Um vínculo que eu mesma, anos atrás, permiti ser criado quando participei de rituais imprudentes, liderados por gente que também não sabia com o que estava lidando. A líder do grupo dizia que as entidades nos escolhiam. Hoje sei que não era escolha, era oportunidade. Eu era uma pessoa quebrada naquela época. E o que vive do outro lado adora brechas. Fechei os olhos de novo, tentando me recompor. Mas o ar esfriou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Um silêncio denso se acumulou na lateral esquerda. E então eu senti, com uma clareza horrível, a presença descendo o corredor. Não caminhando, descendo, como se fosse um deslizamento da consciência dela até ficar perto o suficiente para me observar. Tão perto que parecia tocar o espaço ao meu redor. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu não queria olhar, não queria confirmar, mas alguma coisa dentro de mim, talvez curiosidade, talvez raiva, me fez virar a cabeça para o corredor. E eu não vi nada, mas senti tudo. Uma intenção, uma cobrança silenciosa. Um lembrete? Você me chamou primeiro. Eu respirei fundo, mas a garganta doeu. Não era um espírito de religião afro ou ancestral. Nada daquele universo lindo e respeitoso que muita gente confunde. Era outra coisa. Algo sem nome, sem forma, sem moral, que se aproveitava de rituais que se diziam europeus, pagãos, proibidos, mas que eram apenas porta escancarada para o desconhecido. E aquilo estava atrás de mim agora, dentro da igreja. Uma das velas tremulou, por ventilação, eu sei, mas naquele instante, a sensação foi de que a presença tinha se aproximado mais. Eu encostei as mãos no banco tentando ancorar minha mente. Foi aí que senti algo devastador. A presença. Queria entrar, não no sentido literal. Era como se quisesse se alojar de novo, como antes, como um hábito antigo tentando voltar. Eu não falei nada em voz alta, mas dentro de mim pensei: você não me pertence mais. E o ar ficou denso. Por um segundo achei que ia desmaiar. A presença respondeu, não com voz, mas com sensação. Você abriu a porta. Eu apenas entrei. E essa frase, essa mensagem interna, essa acusação silenciosa, foi o momento mais assustador da minha vida inteira. Porque no fundo, era verdade. Eu tinha aberto a porta. Eu tinha buscado o poder em lugares que não tinham luz. Eu tinha pedido coisas que não compreendia.
E coisas que não são compreendidas cobram. O banco de madeira pareceu pesado. Meu corpo, mais ainda, por instinto, não fé, não razão, instinto, coloquei a mão sobre o peito e, de repente, a pressão diminuiu. Não sumiu, mas recuou, como se a presença estivesse analisando minha resistência. Meu nome é Henrique Vasconcelos, tenho 52 anos e, por grande parte da minha vida, eu achei que era apenas mais um curioso do ocultismo, mas eu não era. Eu era o resultado de uma herança espiritual que começou muito antes de mim, antes do meu pai, antes do meu avô. Práticas antigas, misturadas entre ritual europeu, magia popular e crenças distorcidas. Coisas que nunca foram explicadas, apenas continuadas. Eu só entendi o peso disso quando tentei sair. E naquela noite, na Serra do Curral, descobri que o sobrenatural não respeita decisões humanas. Ele segue a linhagem. Nasci e cresci em Santa Teresa, um bairro antigo de Belo Horizonte, cheio de escadarias, casas geminadas, ruas estreitas e histórias demais. Meu avô português era conhecido na vizinhança como um homem que sabia das coisas. As pessoas procuravam ele para benzer criança, curar susto, afastar mal-olhado. Parecia inocente. Mas por trás dessa fachada, havia livros que não deveriam ter saído da Europa. Livros que cheiravam a poeira, carvão e um tipo de tinta que você sente no estômago. Cresci no meio disso. Não tinha escolha. Ninguém perguntava se eu queria. Quando adulto, segui o que me ensinaram. Rituais de proteção, manipulação de energia, invocações que juravam ser ancestrais, mas que tinham origem questionável. Até que, em 2016, depois de perder meu pai, decidi abandonar tudo. Foi quando os problemas começaram, porque certas práticas não aceitam abandono. Foi numa noite de julho de 2020. Eu trabalhava em casa tentando organizar papéis da empresa. A cidade estava silenciosa, isolamento social, poucas pessoas nas ruas. Por volta das 11, a luz do meu escritório começou a oscilar. Nada demais. BH tem disso. Mas a sensação que veio junto não combinava. Um aperto no ar, um peso atrás do peito e uma lembrança involuntária dos rituais antigos. Quando me levantei para desligar a luz, senti algo que não sentia desde a adolescência. Uma pressão leve atrás da cabeça, exatamente no ponto onde meu avô colocava os dedos quando me ensinava a abrir o campo. Aquela pressão era conhecida demais e perigosa demais. Decidi sair de casa e caminhar até o final da rua. Precisava respirar. Olhei para a Serra do Curral ao longe, sempre imponente, escura, com aquele recorte irregular contra o céu, e algo dentro de mim puxou. Puxou mesmo. Como se dissesse, vem. Não era voz, não era vontade minha, era um chamado. Não gosto dessa palavra, mas não encontro outra. Por algum motivo, comecei a andar naquela direção, sem lógica, sem querer. Quando dei por mim, estava subindo um trecho da serra que eu conhecia desde jovem. Um daqueles lugares onde a cidade some e só sobra silêncio, vegetação rasteira, vento frio. E ali, a pressão atrás da cabeça aumentou. Exatamente como acontecia nos rituais que meu avô fazia na mata, dizendo que o ar dali reconhecia os nossos. Eu nunca acreditei, mas naquela noite eu entendi. O ar reconhecia mesmo, e não de um jeito bom. Parecia que a noite inteira estava esperando por mim. As sombras entre as pedras pareciam mais densas, mais definidas. Senti uma espécie de presença esticada, como fios que ligavam minha pele ao ambiente. Não tinha forma humana, não tinha movimento. Era intenção pura. Uma intenção que dizia, continue o que começou. Eu parei, e a presença veio mais perto. Não fisicamente, mas como se o ambiente segurasse minha respiração. Lembrei do meu pai. Lembrei do que ele dizia nos últimos dias de vida. O que a gente começou não termina. Ou você segura, ou alguém toma. Na época, achei que ele delirava. Agora não tinha tanta certeza. A pressão na nuca ficou quase insuportável. Era o mesmo ponto onde ele fazia os rituais de transmissão, como se quisesse passar algo adiante. E então a presença fez algo que nunca tinha feito. Ela esperou.
Esperou minha reação. Esperou minha decisão. Como se tivesse consciência. Como se estivesse me testando. Eu não deveria ter respondido. Mas respondi. Não em voz alta. Dentro de mim. Pensei. Eu terminei. Não quero mais isso. E nesse instante, o ambiente inteiro pareceu contrair. Foi como se tudo ao redor, vento, pedra, mato, escuridão, reagisse. A presença não recuou. Ela apertou. E a sensação que veio foi devastadora. Aquilo não queria me machucar. Queria me possuir. Não o corpo, o legado, a continuidade. Naquela hora, eu entendi. Eu não era perseguido por um espírito. Era perseguido por um pacto que não fiz, que fizeram por mim. Uma herança espiritual passada por gerações. E eu era o último da linha. A presença se aproximou tanto que parecia tocar o fundo do meu pensamento. E disse, não em palavras, mas em certeza, se você não continuar, eu escolho outro. Eu fiquei gelado, porque aquilo significava exatamente o que parecia. Não pretendia me soltar, pretendia migrar. E o que migrava nessas práticas não era algo que alguém deveria carregar. Era vazio consciente, voluntário, antigo, persistente e completamente desprovido de moral. Eu dei um passo para trás. A presença avançou. Dei outro passo. A presença cercou. Estava decidido. Eu precisava sair dali. Corri ladeira abaixo, tropeçando, ofegante, tentando não olhar para trás. Cada passo parecia atravessar um campo de densidade espiritual. Quando cheguei na rua, a sensação se dissipou. Não porque tinha ido embora, mas porque não podia atravessar tudo. E eu sabia onde precisava ir. Fui direto para a Igreja São José, no centro. Era meia-noite passada. A igreja estava fechada. Mas eu fiquei ali, na escadaria, respirando como se tivesse acabado de enfrentar algo vivo. E de certa forma, tinha enfrentado. A presença não desceu comigo, mas estava esperando. Eu sentia, como se anotasse minha decisão, como se Meu nome é Rosa Santana, tenho 61 anos e carrego um passado que ninguém da minha família conhece por completo. Na juventude me envolvi com um tipo de prática espiritual que não era umbanda, não era candomblé e não seguia tradição alguma. Era mistura, era improviso, era gente brincando com forças que não entendia, quase sempre em porões, casas abandonadas ou terreiros destruídos, nunca em solo consagrado de verdade. Saí disso nos anos 90, quando perdi uma amiga num ritual que nunca deveria ter acontecido. Mas aprendi tarde demais que certas entidades não desaparecem quando o grupo se desfaz. Algumas ficam e esperam décadas para cobrar um gesto simples: lembrança. Nasci e cresci na região do Tororó, em Salvador, quando ainda existiam muitos terrenos vazios e casas velhas que pareciam abandonadas antes mesmo de serem construídas. Nos anos 80, Salvador era outra cidade. Bailes de rua no Pelourinho, becos estreitos, escadarias antigas, luzes fracas e uma mistura cultural que pulsava forte e perigosa para quem buscava respostas em caminhos errados. O terreiro onde eu me envolvi não era terreiro de verdade, não tinha fundamento. Era um espaço cedido por um homem que se dizia preparado, mas que hoje sei, era brincando com forças soltas, sem guia, sem regra e sem noção. O lugar foi abandonado em 1991, após um ritual que deu errado. Não houve morte, mas houve desespero. Hoje, restam apenas ruínas e paredes riscadas, mas uma parte daquilo nunca me abandonou. E eu descobri isso numa tarde quente de dezembro de 2020. Desde que me converti, eu sempre frequentava o convento da Lapa para orar. Era meu refúgio, um lugar onde eu conseguia respirar, pedir perdão e lembrar que a vida tinha outro caminho. Naquele dia, entrei cedo. O convento estava silencioso, algumas freiras arrumando flores,
e senti aquele conforto que só lugar sagrado oferece. Mas algo estava estranho. Eu senti de leve aquela presença antiga que eu conhecia tão bem. Era como se um fio fino esquecido tivesse sido puxado. Ignorei, me ajoelhei, comecei minha oração. E então veio o primeiro aviso. Um cheiro antigo, conhecido, que eu não sentia há 30 anos. Uma mistura de terra úmida com fumaça fria e um perfume doce, usado nos rituais dos anos 80. Era um cheiro impossível ali dentro, mas estava ali, silencioso, presente, como se dissesse: você lembra de mim. Abri os olhos devagar. A capela estava igual, nenhuma mudança física. Mas emocionalmente, o ambiente tinha se tornado mais pesado, como quando uma pessoa chega na sala e, sem falar nada, muda o clima. Sabia muito bem o que era aquilo. Nos rituais antigos, havia uma entidade que se manifestava sempre da mesma forma, não com voz, não com visão, mas com intenção. Uma intenção seca, observadora. Ela não puxava ninguém, ela não atacava, ela apenas ficava. Naquela tarde, senti a mesma presença e senti como se ela tivesse me seguido até o convento, um lugar que, teoricamente, deveria repelir qualquer coisa daquela natureza. Mas algumas entidades não são repelidas, são apenas observadoras. E observadoras silenciosas atravessam qualquer porta. Tentei continuar a oração, mas dentro da minha mente ouvi, não som, mas compreensão. Você me levou. A frase tão clara me desmontou por dentro, porque era verdade. Eu fui a última a sair do terreiro destruído em 1991. Fui a última a tocar em certos objetos. Fui a última a apagar certas velas. Fui a última a interromper um ritual que nunca deveria ter começado. E naquela noite, 3 décadas atrás, senti a entidade se aproximar de mim como nunca antes. Eu saí correndo, mas levei comigo, mais do que imaginei. Levei um vínculo. Sentada no convento, com mais de 60 anos, senti a mesma aproximação, o mesmo reconhecimento. A entidade estava ali não por maldade, mas por memória. Um vínculo que eu mesma criei, mesmo sem saber. A pressão no peito aumentou, o cheiro doce ficou mais forte, e então a intenção veio. Você me deve uma lembrança. Meu corpo arrepiou, porque aquela entidade nunca pediu nada, nunca exigiu nada, exceto presença. Presença minha, presença dela, presença mútua. E naquele instante, dentro do convento, ela queria ser reconhecida, queria existir. De novo. Eu não consegui continuar orando. Cada palavra emperrava. Era como se a entidade tentasse ouvir minha oração, não para atrapalhar, mas para entender. Ela não compreendia fé, ela não compreendia humildade, ela não compreendia renúncia, mas compreendia intenção. E a minha intenção era fugir. O ambiente ficou tão denso que minhas mãos tremiam. Fechei os olhos e a entidade revelou, não com voz, mas com certeza espiritual, o motivo da visita. Você me apagou. E isso doeu, porque eu sabia o que significava. Quando saí das práticas antigas, rejeitei tudo. Queimei papéis, me desfiz dos objetos, apaguei símbolos, ignorei lembranças. Mas para aquela entidade, aquilo foi abandono. E ela veio me cobrar. Você me apagou. Agora eu existo, como sobra. Aquela frase me destruiu. Era como se algo que eu carreguei por anos estivesse se desfazendo na minha frente e lutando para não desaparecer. Me levantei rápido. As freiras me olharam. Perceberam que eu estava pálida. Saí da capela com passos trêmulos, minha respiração curta.
uma dor fina no lado direito da cabeça, exatamente onde a entidade costumava tocar quando manifestava a intenção. Chegando na rua, o cheiro sumiu, a pressão sumiu, a presença sumiu, mas a sensação de que alguém caminhava ao meu lado, invisível, silencioso, persistente, não sumiu. Peguei o ônibus, voltei para casa e, pela primeira vez em décadas, chorei por causa daquela entidade. Não por medo, mas por luto. Luto de uma parte da minha vida que eu queria esquecer e que talvez não quisesse ser esquecida por mim. Hoje, entendo com muita clareza. Eu não carregava uma entidade poderosa, vingativa ou violenta. Nada cinematográfico. Eu carregava um vínculo mal feito, criado num período irresponsável da minha juventude. Meu nome é Eduardo Montalvão. Tenho 29 anos e até poucos anos atrás eu achava que espiritualidade era só sensação, energia, foco, intenção. Aquela conversa moderna de internet que mistura pseudociência, filosofia barata e práticas antigas arrancadas do contexto original. Eu participei disso e fui fundo demais. Tão fundo que um dia, dentro de uma igreja abandonada em Cabreúva, invoquei algo que eu nem acreditava existir. E essa presença me achou depois, onde eu morasse, com quem eu estivesse. E só parou quando eu entendi que a porta aberta não era ritual, era eu. Eu morava num apartamento pequeno no centro de Jundiaí, perto da AVE, 9 de julho. Era 2018. Eu trabalhava numa agência de marketing e passava noites fazendo cursos estranhos na internet sobre projeção, manipulação energética, expansão da consciência. Era moda entre alguns amigos. A gente se reunia para testar rituais simplificados que prometiam sensações fortes. Um deles dizia: se você quiser provar que o mundo espiritual existe, vá a um lugar abandonado e peça para algo se apresentar. Eu não acreditava. Ninguém acreditava. Parecia brincadeira. Irresponsável, mas brincadeira. Até que, numa noite de julho, decidimos ir até uma igreja abandonada em Cabreúva. Uma construção antiga, tijolos expostos, janelas quebradas, altar destruído e cheiro constante de poeira velha. Esse lugar mudou minha vida. Chegamos lá por volta das 10 da noite. Eu, Marcos e Tainá, 2 amigos da época. A igreja ficava numa estrada de terra, isolada, cercada por mato alto. O teto estava parcialmente caído e os vitrais quebrados deixavam a lua entrar torta. Entramos com lanterna, rimos, fizemos piada, falamos como se estivesse tudo bem. No centro da nave havia restos de madeira do antigo altar. Decidimos fazer lá o ritual que encontramos num fórum. Fique em silêncio, respire fundo, pense em algo que você quer ver e espere uma resposta. Tão infantil quanto perigoso. Fechamos os olhos e por alguns minutos nada aconteceu, até que eu senti algo. Não medo, não frio. Senti interesse, como se algo observasse o que estávamos fazendo. E essa sensação não veio da igreja, veio de mim, do meu peito, do meu pensamento. Como se aquilo que estivesse ali me achasse curioso. Abri os olhos. Os 2 continuavam de olhos fechados. A lanterna de Marcos, que estava apoiada no chão, estava virada para o altar quebrado. E eu vi algo que me fez gelar. A sombra do altar era maior do que o altar. A madeira tinha menos de 1 metro, mas a sombra projetada tinha forma humana, magra, alongada, quase imóvel. Eu pisquei forte. A forma continuava ali. Fechei os olhos de novo. Fingi que nada aconteceu, mas então senti algo mais específico, uma presença encostando na minha atenção, não no meu corpo, na minha atenção, como se algo dissesse: você me chamou. Levantei rápido. Marcos assustou. Tainá abriu os olhos nervosa. Eu inventei que ouvi barulho lá fora, mas era mentira. Eu só queria sair. E saímos, mas aquilo não ficou lá. A primeira vez que percebi que algo tinha me seguido foi 2 noites depois. Eu estava no meu apartamento sozinho. Trabalhava no computador quando senti a mesma sensação da igreja.
Uma presença observadora. Nada agressivo, nada maligno, apenas constante. Como se alguém estivesse parado atrás de mim, olhando meu pescoço. Levantei. Não havia nada. Mas a sensação acompanhou meu movimento, como se estivesse presa à minha atenção. Decidi ignorar, mas naquela semana tudo piorou. Comecei a acordar no meio da noite sem motivo. Senti alguém ao lado da cama, imóvel. Via sombras desproporcionais nos cantos do quarto. E o pior, sentia aquela curiosidade espiritual me cercando. Não era ataque, era estudo. Como se aquilo estivesse tentando entender como eu funcionava. E isso foi 1000 vezes pior do que ameaça. O ápice aconteceu numa madrugada de domingo. Eu estava dormindo. Uma sensação me acordou. Não toque, não barulho, mas presença. Abri os olhos devagar. Meu quarto estava escuro, mas no canto, onde ficava minha mochila, a sombra era grande demais. Longe demais da parede, fora de proporção. O mesmo tipo de sombra que vi na igreja. Aquilo não se movia, não respirava, não recuava, só observava. Eu quis chamar alguém, quis levantar, quis correr. Mas entendi algo brutal naquele instante. Aquilo não estava no quarto. Aquilo estava em mim, não possuindo, não controlando, mas conectado. Um vínculo criado na igreja abandonada quando eu pedi uma resposta. A presença então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela esperou. Esperou minha reação. Esperou minha decisão. E quando eu fechei os olhos, aterrorizado, senti uma intenção clara. Você me chamou. Você me abriu. Nesse instante, entendi. O ritual nunca foi a porta. Eu era a porta. No dia seguinte, fui até uma igreja evangélica discreta perto da Rua do Retiro. Eu não era religioso. Não sabia orar direito. Mas sabia que precisava fechar alguma coisa que eu tinha aberto. Fiquei no fundo, sozinho. E foi a primeira vez que senti a presença incomodada. Não porque estava sendo expulsa, mas porque estava sendo negada. Como se parte dela dependesse do meu interesse. E eu não tinha mais nenhum. Saí dali tremendo, mas aliviado. Nos dias seguintes a presença foi se afastando. Não rápido, não totalmente, mas o suficiente para que eu dormisse em paz. Até que um dia, desapareceu. E só restou silêncio. Hoje, olhando para trás, eu sei que o que aconteceu comigo não foi fantasia nem alucinação. Foi consequência. Quando você brinca com espiritualidade sem saber o que está fazendo, não abre portal. Abre atenção. E para certas coisas, atenção é convite. Eu não invoquei um espírito maligno. Não invoquei demônio. Não invoquei nada específico. Invoquei resposta. E do outro lado, algo respondeu. E a única razão pela qual eu me livrei disso foi porque percebi a verdade que ninguém quer admitir. Não é o ritual que abre a porta, é a pessoa. E portas abertas sempre atraem visitantes. Meu nome é Helena Fagundes, tenho 72 anos e passei metade da minha vida acreditando que tinha sido apenas mais uma jovem curiosa demais nos anos 70. Mas a verdade é que eu me envolvi com um grupo espiritual que não tinha doutrina, não tinha proteção, não tinha limite. Era bonito por fora, flores, meditação, velas, palavras suaves. Mas por dentro, era apenas uma porta aberta para algo que não sabia o que era luz, nem sombra, nem destino. Eu deixei esse grupo em 1979 e só descobri em 2018 que ele não tinha me deixado. Morei quase a vida toda no centro histórico de Porto Alegre, num prédio antigo, daqueles com janelas enormes, paredes grossas e corredores que fazem eco até quando você respira mais fundo. Quando jovem, fui secretária numa empresa perto da Praça da Alfândega. Era uma época viva. Músicas novas, liberdade, muita busca por propósito. Foi nessa busca que entrei num grupo espiritual que se reunia no Morro Santa Teresa, num casarão antigo. A proposta era linda: contato com a natureza, expansão da consciência, cura emocional. Mas não havia guia,
Não havia limite. Havia apenas um homem, que se dizia iluminado, conduzindo adolescentes feridas, carentes e impressionáveis. Ali, fiz rituais que não entendi. Entreguei coisas que não devia. E permiti que uma presença se instalasse perto de mim. Quando saí, achei que tudo tinha ficado lá. Mas presenças antigas não ficam em casas, ficam em gente. Em 2018, fui diagnosticada com hipertensão e comecei a caminhar todas as tardes. Sempre passava pela Igreja das Dores, um lugar que sempre admirei, mas onde nunca tive coragem de entrar desde jovem. Até que, num dia de novembro, decidi entrar. Não sei porquê, só senti vontade. A igreja estava vazia. As lâmpadas fracas iluminavam apenas o altar, deixando o restante na penumbra. Sentei no fundo e, pela primeira vez em muitos anos, senti a presença de novo. A mesma que senti em 1977 no Morro Santa Teresa. Não era ameaça, não era calor, não era toque, era atenção. Uma atenção que me reconheceu antes mesmo de eu perceber e que disse: não com voz, mas com certeza, você voltou. Meus olhos encheram de lágrimas, não de medo, de uma tristeza antiga, profunda, guardada desde minha juventude, porque aquela presença não era maligna, era esperançosa. Como uma criança que espera por alguém que nunca voltou. Senti o peito apertar. Respirei fundo. O ar parecia grosso, como se parte dele não pertencesse àquele lugar. Olhei para o corredor lateral. Ninguém. Mas a sensação era forte demais. A presença nunca teve nome. Nunca se manifestou com forma ou som. Ela só acompanhou por décadas. E agora, sentada ali, senti como se ela estivesse à minha direita, tão próxima quanto um ombro encostado. Uma sensação suave, quase humana, quase carente. E isso, paradoxalmente, foi a parte mais assustadora. Eu tentei orar, mas cada palavra travava na garganta. Senti a presença reagir à oração. Não hostil, não agressiva, confusa. Como se não compreendesse o que eu estava fazendo. Como se tentasse entender a intenção por trás do gesto. E então algo aconteceu. A lembrança voltou, clara, dolorosa. O último ritual que fiz no Morro Santa Teresa em janeiro de 1979. O líder dizia que cada pessoa deveria entregar um espaço do coração para aquilo que guiava o grupo, que isso criaria união espiritual. Eu era jovem, ingênua, carente e permiti. Agora, quase 40 anos depois, dentro de uma igreja católica silenciosa, senti aquela entrega antiga vibrar como se tivesse sido feita ontem. A presença lembrava, ela esperava por mim, por décadas, e agora sentada ali, ela queria existir de novo, não para controlar, não para machucar, mas para não desaparecer. Foi então que senti a intenção dela com nitidez. Se você me esquecer, eu deixo de existir. E aquilo me destruiu por dentro. Porque, por mais absurdo que pareça, havia algo de humano naquela presença. Uma carência que me acompanhava desde os 20 anos. Uma companhia silenciosa que nunca pediu nada. Nunca atacou, nunca feriu, apenas ficou. E agora, ela tinha medo de sumir. Sentia um peso emocional que nunca havia sentido. Uma fusão estranha entre compaixão e pavor. Com as mãos tremendo, falei baixinho. Pela primeira vez desde 1979. Você não me pertence. A presença recuou. Não fugiu. Não desapareceu. Recuou. Como se estivesse tentando compreender. Como se estivesse ferida. E então senti algo que me arrepiou inteira. Se eu for embora, você fica vazia. Essa frase me atingiu no centro da alma, porque era verdade. A presença preencheu um vazio emocional por décadas. Um vazio que nunca falei para ninguém.
E agora ela usava essa falta como argumento, não para dominar, mas para existir. E isso foi mais assustador do que qualquer ataque espiritual. Eu me levantei devagar. Saí da igreja com passos curtos, respirando como se estivesse rompendo um laço de sangue. Quando cheguei na escadaria, a presença não veio. Não acompanhou. Ficou dentro da igreja, como se entendesse que aquele era o limite. E isso doeu mais do que aliviou, porque pela primeira vez em décadas eu estava sozinha. Realmente sozinha, sem companhia, sem eco emocional, sem presença, só eu e um silêncio real, aquele que eu evitava desde jovem. Demorei meses para entender o que realmente aconteceu. Eu não carregava uma entidade maligna, não carregava maldição, não carregava pacto, carregava um vínculo emocional espiritual criado quando eu era jovem demais para entender a profundidade do que estava fazendo. Um vínculo que se alimentou da minha carência, do meu abandono, do meu silêncio. E quando eu segui minha vida, ele ficou me acompanhando, não porque era forte, mas porque eu nunca tive coragem de confrontar o vazio que ele ocupava. Naquela tarde, na Igreja das Dores, eu finalmente rompi o laço e descobri a verdade mais dura. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima!